O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, estudante do terceiro ano. Bom dia e bem-vindo a essa aula. Você, estudante do terceiro ano, está acompanhando, então, a sequência didática do material do Aprender Sempre, a sequência de número 3, não é mesmo? Estão acompanhando essa sequência e hoje nós teremos aí uma adaptação das aulas 9 e 10 nessa aula. Eu sou o professor Joelson, vocês já me conhecem. Bem-vindos, professores, pais, responsáveis a essa aula. E para fazer essa aula aqui junto comigo e com vocês, nós temos a presença da professora Joyce. Seja bem-vinda, professora Joyce. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês novamente para a finalização de uma sequência, aula 9 e aula 10. Olha que legal. Muito obrigada, conto com vocês aí, essas duas aulas assistindo a gente e os professores sempre nos auxiliando. Muito obrigada. Nós tivemos aí algumas aulas já sobre o cordel. Retomamos ideias sobre esse gênero que é muito lindo, não é? Muito bonito. A gente conseguiu apreciar alguns cordéis e hoje a gente vai retomar alguns cordéis que vocês já conhecem. Então a nossa proposta para hoje é ler e recitar cordéis, não é, professora Joyce? Sim, isso mesmo. A proposta aí de finalização é a apresentação de um sarau, lendo e recitando cordéis. Então, esse material está sendo adaptado, né, professor? Porque na escola vocês teriam feito em grupos aí, apresentações, seria muito interessante, mas a gente pede que vocês vejam aí com os professores de vocês a melhor forma de fazer essa leitura, essa recitação e envie para os seus professores, participem, muito legal. E a gente vai adaptar a nossa aula aqui, né, professor? Pois é, vamos adaptar, conhecer a habilidade do currículo paulista sobre as quais se baseia essa aula e a gente já vai recitar o cordel do dia. Sim, com certeza. Nós temos ali na tela nosso título da aula, que é Chapeuzinho Vermelho, e em seguida nós temos as habilidades, que são duas. A primeira é EF03LP09A. Ler e compreender cordéis, repentes, entre outros textos do campo artístico-literário, considerando a situação comunicativa, o tema assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. EF35LP01. Ler e compreender silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, gêneros textuais variados. Então, nas duas habilidades, a gente percebe aí a leitura. Professora Joyce, você pode colocar a tela anterior, por favor? Que tem o título da aula? Posso sim. O título da aula, que eu falei muito rapidamente, a gente consegue observar na tela, é Chapeuzinho Vermelho. Sim, algumas professoras já estão falando que esse cordel tem no material, professor Joelson, no material do ler e escrever, não do aprender sempre. Exatamente, é esse mesmo. A gente vai fazer a leitura desse material do ler e escrever, essa leitura e essa recitação do cordel. E vamos para o cordel? Sim, vamos sim, uma leitura bem ampla, mas temos certeza que vocês vão adorar. Vamos então para a tela em que iniciaremos aí a leitura e a recitação. Chapeuzinho Vermelho, em forma de cordel. Há muito e muito tempo, havia uma menininha, meiga, carinhosa e doce, que morava com a mãezinha, numa casa distante da casa da vovozinha. Sempre que sua mãe, a miúde, ocorria, fazia doces gostosos. A menininha pedia: "Me dá a colher, mamãe", gulosamente lambia. E pedindo à sua mãe: "Mamãe, deixe-me levar uns bolinhos para a vovó antes mesmo de esfriar. Eles estão tão gostosos. Sei que ela iria adorar. Um bolo quentinho. Olha só, recém-saído do forno. Que delícia! É isso que a Chapeuzinho vai fazer? Olha só. Ela vai levar esse bolo para a vovó? Sim, olha só, que gostoso, hein? Esse bolo parece estar uma delícia, acho que a vovó vai gostar. A mamãe, pensando um pouco, disse: "Filha, não dá certo,
Sua vovó mora longe. Eu soube que aqui por perto andava um lobo faminto, perigoso e muito esperto. Poderá mesmo atacá-la, pois a estrada é deserta. E a casa de sua avó é logo após a floresta, onde o mesmo poderá bem esconder-se na certa. Mas a menina lhe disse, mamãezinha, eu sou esperta, já estou com 7 anos, já sou grande e fico alerta. Qualquer que seja o ruído, corre e grito, esteja certa. A mamãe cedeu então, na cabeça lhe botou uma capinha vermelha que sua avó tricotou, cujo nome Chapeuzinho Vermelho a avó bordou. Chapeuzinho sai pulando e cantando alegremente. Lá se vai pela floresta sem nada lhe vir à mente, a não ser o fato de estar feliz e contente. Vamos ver Chapeuzinho então, correndo pela floresta, professora Joyce? Pela estrada fora eu vou bem contente, levar esses doces pra vovó doente. Chapeuzinho então, pulando alegremente, levando os doces para a vovó que estava doente. Vamos continuar a leitura do nosso cordel. De repente ouviu uma voz que lhe chama bem baixinho. É o lobo fingindo ser um animal manso e bonzinho, que apenas quer conhecer a menina Chapeuzinho. Temos um lobo. E quando chega a menina, cantando toda faceira, trazendo um fecho de flores, feito à sua maneira, para a vovó sem saber que fizera grande asneira. Olha que lindo, tô indo visitar minha vozinha. Que lindas as suas flores, Chapeuzinho. Isso mesmo, que legal. Pois que inocentemente fornecera ao inimigo o endereço da avózinha, sem perceber o perigo que uma e outra corriam, parecia até castigo. Castigo por não seguir os conselhos que a mãe deu, quando ela, Chapeuzinho, daquele estranho acolheu informações mentirosas que o mesmo lhe forneceu. Mas, sem de nada saber, bate na porta contente, chamando pela vovó, empunhando alegremente as belas flores colhidas e o bolo ainda quente. Então, empunhando as flores, empunhando o bolo, Chapeuzinho Vermelho estava seguindo em direção à casa da avó e chegou. Vejam Chapeuzinho com o bolo, vejam Chapeuzinho com as flores. Chapeuzinho Vermelho. E então, chegando à casa da vovó, a vovó recebeu. E a nossa história continua. Nosso texto continua em forma de cordel, Chapeuzinho Vermelho. Bom, é o número 14, então. O lobo que só tomara na cama da avó o lugar, diz assim entre netinha, não posso me levantar. Fico fraca, doentinha, quase não posso falar. E Chapeuzinho, inocente que era, entrou sem temor. Mas, ao vê-la, estranha um pouco. Vovó, oh, mas que horror! A senhora está mudada, em tudo, até na cor. Seu corpo está diferente, sua cabeça também. Pés e mãos, unhas e dentes. Parece mais, sabe quem? Um lobisomem, vozinha. Mesmo assim te quero bem. E então, na verdade, quem era que estava ali no lugar da vovó, da Chapeuzinho? Eu fiquei com medo, hein? Quem será pois é, aquela? O texto nos disse que o lobo tomou o lugar da vovó, não foi isso que acompanhamos? Foi isso mesmo.
Vamos passar para a próxima. O lobo tomou o lugar da avó e estava esperando a Chapeuzinho. E o que viria a acontecer depois, estudantes? Vocês já conhecem essa história, mas é sempre legal confirmar na versão que está em forma de cordel, não é? Que é a maneira que estamos explorando no decorrer dessa aula. Vamos acompanhar? Para que esses olhos tão grandes? Perguntou-lhe Chapeuzinho. São para te ver melhor, disse o lobo sem carinho. E esse narigão enorme? Nariz não, isso é focinho. É para sentir o cheiro da comida deliciosa que está na minha frente, diz o lobo todo prosa. E Chapeuzinho se afasta, já um pouco receosa. E essas mãozonas grandes e peludas, para que são? Inquiriu-lhe a menina. A pulsar-lhe o coração, o lobo respondeu cínico. Elas te segurarão. Te segurarão, netinha. Ai, que medo dessa vovozinha, hein? Ela tá muito estranha, essa vovozinha. Vocês acham que a vovozinha tá estranha? Ah, me parece uma vovozinha como uma vovozinha qualquer. Ah, não. Ela tá com os olhos estranhos, com as mãos, com as unhas, o focinho. Vovozinha tem focinho, professor Joelson? Vovozinha de focinho, vocês perceberam alguma diferença dessa figura que vocês observaram aí com uma vovozinha convencional? Vamos acompanhar, então, o desfecho dessa história que desenrola aí. Vamos lá? Estamos na estrofe de número 20. Afinal, passado o susto, Chapeuzinho então lembrou para que viera ali e para a vovó mostrou a cestinha com os bolinhos que a esta altura esfriou. Ah, Chapeuzinho está mostrando então as flores e o bolo que com tanto carinho resolveu levar para a vovó, não é? A mamãe tinha acabado de fazer o bolo, estava quentinho ainda e ela estava empolgadíssima. A vovó estava um pouco estranha. Alguns apontaram que ela estava um pouco estranha. Para mim, ela estava tudo bem. A vovó era aquela ali mesmo. Eu estou com o coração pulsando, sendo a Chapeuzinha nesse momento. Já até esfriou tudo de tanto susto que eu levei. E agora a gente continua, então, acompanhando aí mais uma estrofe. Sim, próxima tela. Opa! É a número 24. E o lobão que pensava que naquela fantasia de vovó da Chapeuzinho a todos enganaria. Ao caçador não engana. A este acerta a pontaria. Próxima tela. Mas para a sorte do malvado, o caçador atirou, apenas para derrubá-lo, e o seu intento alcançou. O lobo caiu gemendo, blasfemando, ele uivou. Pá! E do enorme barrigão do lobo, o caçador ouviu uma voz suplicante. Socorram-me, por favor. É a voz da vovozinha que está cheia de pavor. Aí chega Chapeuzinho, que já parou de correr com medo do lobo, mas com o corpo ainda a tremer, implorando ao caçador para sua avó socorrer. O caçador, que coitado, não quer o lobo matar. Procurou no povoado quem pudesse ajudar. Surgiu um veterinário disposto a cooperar. Ei, trouxemos socorro, vai ficar tudo bem, Eu não queria te matar, eu não queria te machucar profundamente, só queria defender a menina. Sim, próxima tela, por favor. E munido de um bisturi, fez uma boa incisão, donde tira a vozinha na barriga do lobão, fazendo-o logo em seguida como um bom cirurgião.
Assim salva a vovozinha, sem também sacrificar o lobo mau que era apenas um animal a caçar. A vovó agradecida, o caçador convidou para juntos os três comerem bolinhos e ele topou. E com suco de laranja comem e a história acabou. Acabou com tudo bem, que é como deve acabar. Uma história para as crianças que estão a se formar. Outras histórias virão, refeitas ou criação, com o intuito de educar. Mas agora... vamos comer o bolo. Pensamos... Chapeuzinho. A vovó foi ao banheiro nesse momento. Vovó foi ao banheiro nesse momento, porque afinal uma história tão longa, com tantos versos de cordel organizados em estrofes, Tchim-tchim! brindaram ao final da nossa história, e nós que estamos finalizando também essa sequência didática em que fizemos aí a leitura e exploração desse gênero tão querido por tantos de nós, não é? Sim, igual falamos a semana inteira, um gênero da cultura popular que deve ser preservado aí, muito interessante, com diversas estrofes, com ritmo e traz alegrias aí. Vocês têm que ampliar o conhecimento de vocês, conhecerem outros títulos de cordéis aí, que vários autores escrevem e é muito legal, né, professor? É muito legal. Nós estudamos que para prepararmos então uma recitação, a gente tem que ensaiar, não é? Colocar cada palavra no lugar, organizar então para que na leitura, na recitação, cada palavra seja entendida. E na hora, principalmente quando a gente faz uma encenação ou alguma coisa, quando a gente está diante do público, porque aqui a gente está numa situação que a gente está diante do público, não é, professora Joyce? É, a gente tentou aí, mas nós somos professores, então às vezes a gente faz essas coisas na sala de aula para modificar um pouquinho as aulas, né, e ficar mais interessante, porque apenas fazer a leitura sem chamar a atenção do aluno não tem graça. Mas eu achei que ficou legal para quem ainda não teve o entendimento, professor, dos versos, ficar bem claro aos momentos que cada um se passa. Você pode fazer as vozes, igual você fez ontem com a professora Juliana, que foi muito legal. Isso. E também pode encenar, né, professor? Muito legal. Posso usar alguns recursos aí durante a declamação, durante a recitação do cordel. Aqui a gente usou alguns objetos e a gente fez pequenas cenas de improviso, né? Que na verdade não combinamos. A gente trouxe alguns objetos e aí a gente foi brincando mesmo com o texto. Ah, eu adorei ser a Chapeuzinho, e a Chapeuzinho bem inocente, né? Aí dá pra ver que ela foi bem ingênua e não obedeceu a mamãe. Nos contos e agora também no cordel, isso fica muito claro, né, professor? Pois é, fica bem claro, ficou bem claro na história e as consequências, mas eu queria chamar a atenção para como nessa versão o cuidado com o lobo, não é que a gente percebe? Perceberam? Eu vou até chamar o lobo aqui, professora Joyce, enquanto você fala do cuidado que a gente conseguiu observar. Sim, agora, como a gente fala sempre das versões, principalmente nos contos, né, fica mais claro isso para as crianças, que tem várias versões. E esse cordel, como é um cordel bem atual, foi criado agora para o Ler e Escrever, essa edição de 2020, o caçador teve um cuidado que ele não queria matar, ele não era um caçador que estava procurando o lobo para matar, ele teve esse cuidado de tirar a vovozinha de dentro da barriga do lobo e chamou um cirurgião para fazer isso. Pois é, para que com todo cuidado o lobo, na verdade, não viesse a ser prejudicado, não é? Puxa, ele fez a incisão muito provavelmente, tirou a vovozinha e o lobo ficou bem no final, porque na verdade era um veterinário, um profissional que estava ali, né, que sabia o que estava fazendo, tirou a vovozinha e com o lobo também ficou tudo bem. Sim, muito legal também essa forma assim de recitar, professora, encenando, tentando encenar, gente. É muito legal para vocês, estudantes, perderem a vergonha aí de apresentar os projetos de vocês na sala de aula, quando tiver seminário, quando tiver trabalho. Tem que se divertir, gente. A gente aprende se divertindo, né? Se a gente ficar fechado para o conhecimento não vem. Não é, professor? Exatamente. Alguns professores apontam ali, perguntam onde estava esse texto. Esse texto é do nosso material oficial do Ler e Escrever. A gente está finalizando a sequência do Aprender Sempre. E para essas 2 aulas de encerramento, a gente tem aí um sarau.
e nós adaptamos então e vamos fazer, na verdade, no decorrer dessa aula, já fizemos uma recitação e leitura de um cordel, uma oportunidade de olhar com atenção então para esse gênero, e já adianto para vocês que na próxima aula nós também faremos exploração de cordéis que muitos de vocês já conhecem. Mas, como eu dizia, esse cordel está no material do Ler e Escrever, não é? Na versão do aluno. Sim, volume 1, as professoras já estão colocando até a página 174 até 176. Como eu iniciei falando, é uma leitura bem extensa, então a ideia mesmo desse projeto era os estudantes praticarem a leitura, a entonação, a recitação, verificarem a métrica desse gênero, que é composto por 6 versos, tem também as rimas em vários dos versos, né, professor? Exatamente, a gente percebe a presença das rimas aí nas estruturas das estrofes, não é? Compostas aí por cestilhas. Nesse cordel teve um momento em que paramos de observar a cestilha, a gente veio para uma quadrinha e depois voltamos para as cestilhas. E aí o cordel se encerra. Ainda tinha um pedaço em seguida? Sim, tem um pedaço para finalizar. Lembrando que a quadrinha, né, professor, é muito mais fácil fazer as rimas, porque é apenas 4, né, versos. Pois é. Ao invés de 6 versos, como nas cestilhas, a gente tem os 4 versos. E a gente tem aí a finalização desse cordel, mas antes eu acho que a gente pode procurar, que estava na tela anterior, a gente tem aqui, de número 30, uma quadrinha, que são aí os 4 versos. Percebam, era um cordel que apareciam as cestilhas, e aqui na número 30 apareceu uma quadrinha com 4 versos formando a estrofe. É interessante a gente olhar para essa estrutura, mas a presença das rimas também a gente pode observar, assim como em toda essa história. Para a adaptação dos cordéis, para a adaptação dos contos que estão escritos em prosa, que são tradicionalmente conhecidos por nós, em prosa, não é? Os contos tradicionais, Chapeuzinho Vermelho e todos os outros. Tem vários. Isso, eles são conhecidos em prosa. Para essa transposição, a gente perde alguns detalhes. Vocês reparam? Tem algumas pequenas diferenças, não é? Que podem ser por escolha do autor que fez ali o cordel. Então, para dar sequência ao poema, ele suprime algumas partes, deixa algumas partes assim na imaginação do leitor e chega até a criar uma outra versão, não é? A modificar um pouquinho a história, apesar de, a grosso modo, respeitar ali o enredo e a história em si. Então, pequenas variações. Nós fizemos a apresentação da Chapeuzinho Vermelho, mas a do João e o Pé de Feijão também, que você trouxe essa semana, a adaptação que você fez também ficou muito legal. Contar essa história e em forma de versos ficou muito interessante. Isso. A Pro Cristina lembrou assim que já realizamos este cordel em 21 de setembro. Exatamente, Pro Cristina. A gente já realizou um trabalho com esse cordel da Chapeuzinho. Eu acredito que ele não tenha vindo dessa forma, não foi dessa forma. Também acredito que não foi inteiro, não é? Porque ele é um cordel extenso. Então, eu quis retomar esse cordel, porque caberia em um momento em que temos para dar atenção ao texto. A nossa próxima aula, a gente vai retomar também textos que vocês já viram em aulas anteriores, tá bom? Sim, você trabalhou diversos cordéis essa semana, não foi, professor? Trabalhei alguns. E vamos retomar isso. Ficou faltando uma estrofe, em que a autora diz: recriei para as crianças, ou melhor, cordelizei, só transformando um pouquinho a bela história e busquei regar com um pouco de humor este cordel que formei. Muito legal, hein? A autora fez essa adaptação aí também para o Ler e Escrever. Eu achei muito legal a história contada dessa forma, mas eu fiquei também apaixonada pelo João e o Pé de Feijão, viu, professor? E eu sei que os professores adoraram, eles estão colocando aí. Então a gente viu que a gente pode usar aí as vozes para simplesmente fazer uma troca e já dá um colorido bonito, já dá uma vida, né? Sim, com certeza. Ou a gente pode usar personagens e alguns objetos como a gente fez aqui. Tudo isso nos ajuda a aproveitar esses momentos. Nossa aula está se encerrando, chegando ao final. Eu quero convidá-los... Opa! Aí a Chapeuzinho se despedindo na tela, correndo alegremente para a próxima aula, que ela vai assistir também. Mas antes da próxima aula, temos essa tela de avaliação dessa aula. Diga o que achou.
e até a próxima. Sim. Obrigado, professora Joyce. Muito obrigada. Estudantes, professores, até logo. Tchau.